Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade, meus irmãos, de estarmos aqui louvando, engrandecendo, na presença do Senhor. Deus é lindo, Deus ele é maravilhoso, então não há outro Deus digno de toda honra e de toda glória como esse nosso Deus, amém. E hoje nós iremos fazer uma meditação, uma reflexão, irmãos, a respeito de como anda, o nosso amor, a nossa gratidão para com Deus, pela nossa salvação, amém. Como está, a nossa consciência, quais são as nossas obras, como estão as nossas obras, como estão as nossas atitudes. E hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, capítulo 116. Já peço aos irmãos que peguem a sua Bíblia, abra comigo, vamos meditar juntos. Vamos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o próprio Senhor falando conosco através da palavra de Deus, amém? E desde já agradecendo a todos vocês que têm assistido os vídeos, que têm deixado o seu like, seu joinha, que têm compartilhado, que têm estado aqui comigo na obra do Senhor. Gratidão à vida de cada um de vocês, que nós venhamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo através da palavra dele. E desde já peço que aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscreva, que deixe o seu like. É muito importante, irmão, que vocês deixem o seu like, que vocês apertem lá naquele joinha, porque quando vocês fazem isso, o próprio YouTube, ele compartilha com outras pessoas, ele envia para outras pessoas. Glória a Deus, aleluias. Então não se esqueça de deixar, não se esqueça de compartilhar. Vamos semear a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos semear a semente, porque ainda tem muita terra que está seca, irmãos, que está precisando ser semeada, está precisando ouvir a palavra do nosso Deus, amém? E o livro hoje é Salmos, capítulo 116, do primeiro adiante, irmãos, onde está escrito amor, gratidão para com Deus pela sua salvação, ou seja, pela nossa salvação, amém? E aqui está escrito no primeiro versículo, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, glória a Deus, aleluias. Quem não ama esse Deus, E mesmo assim Deus nos ama, Deus tem grande misericórdia para com a nossa vida. Deus é lindo, irmãos. Deus, a gente não tem palavras para definir a grandeza desse nosso Deus. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, entramos na Tua palavra, Senhor, para meditarmos, para ouvir a Sua voz, meu Pai, que o Senhor vem preparando o nosso coração, que cada palavra lida, meu Deus, que venha ficar gravada na tábua do nosso coração, amém? Glória a Deus. Está escrito, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui Davi, nesse Salmos, ele fala da grandeza do seu amor e da gratidão, que ele tem para com Deus, durante o que? A sua salvação, porque Deus o salvou, E nós, hoje, vamos fazer da palavra de Davi as nossas palavras hoje. Porque nós amamos ao Senhor. Porque Ele sempre, irmãos, sempre Ele está atento ao nosso clamor. Quando a gente está aflito, quando a gente está necessitado, quando a gente está passando por um momento de dor, de aflição, de tribulação, de adversidades. Então nós só temos a Deus a correr, Nós só temos a esse grande Deus para pedir o que? Socorro, porque a própria palavra diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Então o nosso socorro, irmão, vem do Senhor, que somente Ele fez os céus
e a terra. Então, nós ficamos o quê? Alegres e contentes quando a gente eleva os olhos para o Senhor e faz uma oração, faz uma petição, e o Senhor Jesus Cristo, ele atende ao nosso clamor. Perdão. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E aí a gente fica o quê? Feliz, né? Alegre, porque Deus está com os olhos deles atentos ao nosso clamor. E quando a gente clama, que a gente é atendido, não tem esse que não se sente o quê? Abraçado, né? Se sente socorrido, se sente ali confortado. É tão bom quando você está passando por uma aflição, por uma necessidade, que alguém te ajuda, que alguém te dá um suporte, que alguém estende a sua mão. Da mesma forma, irmãos, é Deus para conosco. Quando a gente está passando por um momento de aflição, nós temos esse Deus que não é falho, e que está o tempo todo, irmãos, atento ao nosso clamor. Eu falo, irmãos, porque o homem, ele é falho, né? O homem, ele erra, né? Nem sempre o homem, ele vai estar à nossa disposição. Sempre vai haver um dia em que você vai precisar e você não vai ser ajudado. Mas Deus não. Deus, ele não é falho. Deus, ele está o tempo todo à nossa disposição. Mas, infelizmente, nem todos estão à disposição de Deus. Mas eu sinto muito eu dizer, né, que quem precisa de Deus somos nós. Porque Deus, sem mim, sem vocês, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem ele, nós não somos nada. É por isso que nós temos que ter, né, uma certa, sim, renúncias das nossas vontades, das nossas atitudes, das nossas concupiscências, ou seja, desejos carnais, para que nós venhamos agradar mais a esse Deus, porque, irmãos, Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Às vezes a gente está numa situação em que Deus, ele não quer que a gente esteja, e quando a gente clama, será se Deus também não é justiça, irmãos? Será se nós estamos do jeito que ele quer que nós estejamos? Irmãos, é difícil. A vida é difícil, né? Nós estamos aqui nessa terra sujeita a passar por muitas adversidades, por muitas aflições, por muitas afrontas, né? Problemas. E hoje em dia o que a gente mais tem visto é problemas familiares, conjugais, sentimental, problemas na saúde. A gente está assim rodeados, né, de situações que nos deixam assim mais vulnerável ao sofrimento, né? Então nós temos que buscar mais, irmãos, a ser grato, a ter mais amor a Deus, né? Buscar a estar fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, para que quando nós precisarmos dele, irmãos, ele esteja com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Porque, irmãos, aqui nessa terra, nós não temos mais nada a que se apegar. Aqui não tem mais nada do que se aproveita. O que a gente tem visto, irmãos, são coisas horríveis, coisas que você chega até a assustar, porque são coisas absurdas, coisas que a gente jamais pensou em ver durante a nossa infância. Como eu estava comentando hoje com um familiar, a geração de hoje está totalmente, glória a Deus, aleluia, diferente da nossa geração, da nossa infância. Né? Você vê coisas hoje que você jamais pensou em ver na sua infância. Então são coisas que a gente tem que estar ali, ó, o tempo todo aqui aos pés do Senhor, buscando essa intimidade, buscando estar na presença de Deus, para que Deus venha nos dar sabedoria, irmãos, para andarmos nesse mundo, para que nós venhamos desviar de certas coisas que não agradam a Deus. Né? Então, para que quando nós estivermos passando, né, pelas tempestades, pelas ventanias, ou seja, pelas diversidades, pelo sofrimento, nós temos a mão a que segurar, que é a mão de Deus.
Glória a Deus, aleluias. Aí voltando aqui para a palavra no versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus, aleluias. Davi, ele aqui, ele é grato, né, a Deus, porque Deus inclinou o ouvido para ele no momento em que ele estava o quê? Sofrendo, passando por adversidades, passando por situações em que ele estava o quê? Vulnerável. E não é diferente de hoje. É como eu falei, há muitas situações que nos deixam o quê? Vulnerável ao sofrimento, à dor. Então aqui que nós venhamos sempre, né, ser gratos a Deus o tempo todo, né? O tempo todo sermos gratos a Deus como Davi ele foi. Que ele disse que sempre iria invocar o Senhor enquanto ele viver, porque ele colocou o Senhor como centro na sua vida. Ele colocou Deus como seu socorro bem presente na hora da sua angústia. Então que nós venhamos pegar essa atitude, esse exemplo de Davi para a nossa vida hoje. Que nós venhamos sempre colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Que nós venhamos sempre colocar Ele como centro na nossa casa, como coluna na nossa casa. Glória a Deus, aleluias. E sempre, sempre nas horas das adversidades, né, nós viemos colocar como o Senhor Jesus Cristo como o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso ajudador, porque Ele é tudo na nossa vida. E o nosso socorro somente vem dEle, como a própria palavra disse. Né? O nosso socorro bem presente vem de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos sempre colocar por toda a nossa vida Ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque o homem, né, às vezes coloca o quê? O seu socorro em bens materiais, coloca o seu socorro em dinheiro, finanças, coloca o seu socorro em pessoas. E isso tudo, irmãos, é coisas vãs. É coisas que falham, são coisas que vai chegar o momento em que elas não vão poder suprir a sua necessidade, a sua aflição. Mas Jesus Cristo não, está à sua disposição o tempo todo quando você precisar, quando você colocar Ele como coluna e centro na sua casa, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 3, cordéis da morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Glória a Deus, aleluias. Aqui Davi ele faz uma declaração dos momentos de adversidade que ele passou. E qual foi a atitude dele? Foi invocar o nome do Senhor, né? Para que o Senhor viesse a livrar ele das adversidades. E é o nosso objetivo aqui é esse. Que nós venhamos invocar sempre o nome do Senhor nos momentos das nossas adversidades. E o que aconteceu com Davi? Ele foi o que? Ele foi salvo. Por quê? Porque ele invocou a pessoa certa. Ele chamou pela pessoa certa. Então, irmãos, nós venhamos caminhar, né, pelo caminho certo. Porque o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluias. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou para nós. Então, por que devemos nos inclinar para outros deuses? Por que inclinar a pedir ajuda em outra direção? Se o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmão, só depende de nós se queremos permanecer no meio das adversidades, no sofrimento, nas atribulações, porque nós temos a direção certa para correr. Nós temos o caminho certo para seguir, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Aí voltando no versículo 5.
Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Glória a Deus, aleluias. E tem tido misericórdia nosso Deus até os dias de hoje, irmãos. Porque Deus tem visto o quanto somos falhos, como somos errantes, mas em meio às nossas falhas, em meio aos nossos erros, Deus, ele tem tido misericórdia de nós, porque ele tem sido o nosso socorro, tem nos livrado, tem nos guardado, tem estado conosco, irmãos. Então, por que não ser tão grato a esse Deus? Por que não se revelar a esse Deus como teu único e suficiente Salvador? Vamos ser mais gratos a tudo que Deus ele tem nos feito. Glória a Deus, aleluia. Porque a própria palavra revela que Deus ele é misericordioso e tem sido misericordioso até os dias de hoje e vai ser para todos sempre, porque Deus ele não muda, irmãos, e nunca mudará. Aleluias, glória a Deus. Aí no versículo 6, o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Glória a Deus, aleluias. Aqui ele revela que Deus, ele não é, irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Jesus Cristo aqui, ele é o quê? Ele é o guarda, né, aos simples. Às vezes as pessoas se sentem tão pequeno, às vezes tem muitas pessoas que se agarram a carros, a casa, a bens materiais e se acha assim o todo-poderoso, né? Se acha acima dos outros. E Deus, irmãos, ele não se agrada desse comportamento, dessas atitudes, porque esse é um coração que é orgulhoso, é um coração soberbo, é a pessoa que próprio se exalta, e a própria palavra de Deus diz que aqueles que se exaltam serão o que? Humilhados, e os que são humilhados serão o que? Exaltados. Então a própria palavra de Deus diz aqui que Deus ele guarda o que? Os simples, glória a Deus, aleluias. Então não se deixe abalar por essas pessoas que às vezes te tratam com uma determinada discriminação. Só entrega para Jesus, porque Jesus é contigo. Jesus, ele te guarda por onde você passar. Às vezes você pode até não ter um carro, não ter uma casa, não ter uma boa condição financeira, mas você tem um Deus que é dono do ouro e dono da prata. O Deus que tudo pode, o Deus do extraordinário, o Deus que pode se tornar impossível, né, aos seus olhos, aquilo que se pode tornar possível na sua vida. Deus é o Deus que pode tornar o impossível a se tornar possível na sua vida. Então não se deixe abalar por uma determinada situação, porque nós somos carne, às vezes as pessoas querem nos humilhar. Mas ai daqueles, né, que tocam nas meninas dos olhos do Senhor. Então, só entrega para o Senhor Jesus Cristo, porque esses que têm essas atitudes, eles não agradam a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, a própria palavra diz que o Senhor lhe guarda os simples. Aleluias, glória a Deus. Aí o versículo 7. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus, aleluias. No momento em que ele estava com a alma abatida, com a alma aflita, ele fez o quê? Ele clamou ao Senhor. Então o Senhor acalmou a sua alma. Deus ele fez o que? Ele fez o bem. Ele trouxe o que? A segurança, o repouso, a tranquilidade para Davi. E não é diferente. É para nós também o Senhor age da mesma forma. Porque o mesmo Deus que foi com Davi naquela época é o mesmo Deus de hoje que está conosco. E é o único Deus que ele nunca mudará. Aleluias. Então, se você se encontra com a sua alma abatida, com sua alma aflita, ou passando por uma situação que está te tirando o sossego e a paz, clama ao Senhor. Ele ouvirá e te acalmará. Vai te trazer a paz, vai te dar a direção para que você venha sair dessa situação que está te causando esse desconforto, porque Deus, irmãos, é a direção certa. Jesus Cristo é o caminho certo para que nós venhamos seguir, para que nós venhamos ser livres dessas adversidades. Amém? Glória a Deus.
Aí voltando no versículo 8. Porque tu, Senhor, livrar-te a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o nosso Deus é lindo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele nos ama de uma forma tão grande que a gente nem consegue medir esse amor que Deus ele sente por nós. E o que ele faz, o nosso Pai, o que ele faz com os seus filhos, conosco? Deus, ele o quê? Ele livra da morte, ele enxuga as lágrimas dos nossos olhos e ele nos livra, né, das adversidades, ou seja, das quedas, das atribulações, das lutas. Quando você tem Deus, irmãos, você tem tudo na sua vida. Quando você tem Deus, você tem tudo. O que nós temos que fazer é nos apegar mais a Deus. Nós temos que estar mais buscando a presença do Senhor. Nós temos que estar mais tendo essa intimidade com Deus, porque é preciso, é necessário, irmão, é nosso tudo. Sem Deus nós não somos nada. E quando nós temos essa intimidade, quando nós temos essa busca, essa rotina com Deus, Deus está ali o tempo todo nos guardando, nos livrando da morte, nos livrando de situações que venham nos causar sofrimento, tristeza, que venham nos trazer as lágrimas aos olhos, que venha, Deus está ali o tempo todo desviando os nossos passos, né, das adversidades, das coisas erradas, daquilo que venha nos prejudicar, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro o tempo todo, irmão. Então vamos ser mais gratos a esse Deus, porque Deus ele cuida de nós, é no silêncio, é do jeito dele, é na hora dele, é no momento dele. Às vezes naquele momento ali que nós estamos ali naquela luta clamando, você tá achando que vai cair, que Deus ele não vai te sustentar, e Deus ele tá ali cuidando. Deus ele tá ali no momento dele ali, com a mão sobre a sua vida. Então Deus ele é lindo, Deus ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E sempre será, irmãos, Deus ele nunca mudou. Aí no versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então aqui Davi ele se entrega totalmente ao nosso Senhor, né? Com grande gratidão, porque ele diz que andará perante a face do Senhor. Então que nós venhamos, irmãos, andar perante a face do Senhor, face a face com ele, que nós venhamos andar nos caminhos do Senhor, que nós venhamos nos colocar sempre, né, na direção de Deus, que nós venhamos ter essa, como é que eu quero falar, que nós vamos ter essa intimidade o tempo todo, que nós vamos ter essa atitude de estar sempre andando perante a face do Senhor. O que eu quero dizer é que nós vamos fazer tudo aquilo que agrada a Deus, que nós vamos nos desviar daquilo que não presta, daquilo que nós sabemos que não é bom, daquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, e que nós venhamos andar perante a face do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque não tem coisa melhor, irmão, do que você pegar um momento na sua casa de descanso, por exemplo, à noite, você não tem coisa melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro ali, tranquila, fazer uma oração de Senhor, eu te entrego a minha vida, os meus caminhos e a minha família, e você colocar a sua cabeça ali no travesseiro e você dormir tranquilamente, porque você tem um Deus que vela por você o tempo todo. Então é por isso que nós temos que andar perante a face do Senhor o tempo todo, fazendo aquilo que agrada a Ele, porque Ele está o tempo todo, irmão, cuidando de nós, cuidando dos nossos. Porque eu digo dos nossos, porque a oração do justo faz bem aos seus efeitos. Você ora a Deus, você entrega os seus para Deus, ou entrega alguém
É ali que você vê que está passando por uma situação, porque nós não temos que buscar não só pela nossa vida, também nem só pela nossa família, mas pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, que passa por situações de aflição, que muitas das vezes, irmãos, tem muitas pessoas ainda, tem muitas pessoas que passam por momentos de situação difíceis na vida, que às vezes não tem força nem para orar. E às vezes ele te pede para fazer uma oração, para que você venha orar por ele, é porque muitas das vezes não tem força nem para orar. Então você, como filho de Deus, tem esse direito, né, de orar pelos outros, de orar pelos irmãos em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Nós buscamos muito pela vida dos nossos, né, mas que nós viemos também ter essa compaixão, essa sinceridade, essa solidariedade para com nossos irmãos em Cristo Jesus, que nós todos somos filhos de Deus, que nós viemos também clamar pelos que precisam e necessitam de oração. Amém? Glória a Deus. Aí voltando para a palavra, versículo 10. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Glória a Deus, aleluias. Aqui, né, Davi ele faz uma reflexão, né, a respeito do que ele faria, né, o que ele daria ao Senhor, né, por todos os benefícios que ele tem feito. Ou seja, tantas misericórdias, tanta bondade, tantos livramentos, tantas coisas boas Deus ele tem fez na vida de Davi, né? E naquele momento ali ele parou para pensar, né, o que ele poderia fazer, né, para agradar a Deus pelos grandes benefícios que Deus fez na vida dele. E também nós fazemos essa pergunta para nós hoje. O que nós, né, o que nós daríamos ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito na nossa vida hoje? O que nós temos dado, né, de retorno para Deus, para Jesus Cristo, pela misericórdia que ele tem tido na nossa vida até hoje, né? O que nós temos feito, né, para agradar a Deus por toda a sua misericórdia para com a nossa vida, para com a nossa família. Aí eu deixo essa pergunta aqui para os irmãos e deixo como que uma pequena reflexão, né, para que os irmãos venham fazer, né, aí entre você e Deus, o que tu tem feito para agradar a Deus pela grande misericórdia que ele tem tido na sua vida até hoje, né? Porque, irmãos, são muitos livramentos, é muita proteção, é muito prover, porque, irmãos, assim, nada na nossa vida é do nosso próprio domínio. A nossa vida é dominada por Deus, porque tudo na nossa vida é por permissão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que nós temos feito para agradar esse Deus que tem cuidado o tempo todo da nossa vida? É muito forte, irmãos. Para a gente parar para pensar assim, é muito forte. Então, cabe a nós aí nos refletir, né? Cabe a nós aí nos vigiar, né? Nos examinar a nossa vida, o que nós temos feito para agradar tanto a Deus pela sua misericórdia para com a nossa vida. Amém? Aí voltando para a palavra, glória a Deus, aleluia. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Davi ele reconheceu que Deus, né, era tudo na sua vida e que sem Deus ele não era nada. Ele reconheceu, né, a todos, né, que Deus era o teu quê? Salvador. Se ele estava de pé até aquele momento, é porque assim Deus o que? Permitiu. E é igual à nossa vida de hoje. Se nós estamos aqui nesse momento, compartilhando a palavra de Deus, é porque Deus assim nos
tem permitido. Porque se deitamos, dormimos e acordamos com fôlego de vida, é porque Deus tem permitido. Glória a Deus, aleluias. E Davi, ele reconhece, né? Reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluias. Aí trazendo aqui para a palavra, no versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltas as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Ele reconhece, irmãos, que ele é servo do Senhor. Ele aqui está o que? A humildade, né? Nós devemos ser humildes, nós devemos reconhecer, muitas das vezes, as nossas falhas perante a face do Senhor. Nós temos que ter aquele momento de humildade para com Deus, reconhecendo que Deus na nossa vida é tudo, que sem Ele nós não somos nada. Devemos reconhecer as nossas falhas, porque ninguém é perfeito. O único perfeito que passou aqui nessa terra foi Jesus Cristo. E mesmo assim, ele sofreu da forma como sofreu por nós, né, naquela cruz. Então, nós temos também esse momento de nos humilhar durante a face do Senhor, reconhecendo, né, que tudo na nossa vida depende dele. Glória a Deus, aleluia. Como Davi reconheceu, como Davi se humilhou aqui na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí, voltando que ele diz no versículo 17... Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o seu nome. Ou seja, ele estará sempre o quê? Exaltando a Deus, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque ele foi grato a tudo aquilo que Deus fez na vida dele naquele momento, naqueles dias. Então, nós também temos também, irmãos, é a nossa parte de quê? De louvar o Senhor o tempo todo, de glorificar o nosso Deus o tempo todo, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Somente Deus tem esse direito de quê? De ser o quê? Exaltado, porque quem faz o milagre é Deus, quem faz a obra é Deus, não existe outro além dele. Então nós temos que glorificar ao nosso Deus o tempo todo, como Davi reconheceu, que nós devemos reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, que nós devemos sempre exaltar, glorificar esse Deus lindo que nós temos. Aleluias, glória a Deus. Aí no versículo 18, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, e louvai-o ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele reconhece, irmãos, no meio daquela nação, em Jerusalém, que Deus, ele é tudo, né? Que Deus é o nosso Salvador, que somente Deus, né, é digno de toda honra e de toda glória. Somente Ele é merecedor de toda exaltação. Amém? Glória a Deus. Que nós vamos trazer essa palavra para a nossa vida hoje, atualmente, né? Que nós venhamos, né, sempre glorificar a esse Deus, exaltar esse Deus de grandes obras, de grandes maravilhas, esse Deus do impossível. Aleluias. Que Deus, ele está sempre, irmãos, cuidando de nós. Deus está sempre velando pela nossa vida, pela nossa família. Então, somente Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, eu te entrego, Senhor, essa meditação. Eu entrego, meu Deus, cada vida aqui, meu Pai, que ouviu a Tua palavra. Senhor, que elas venham a ser edificados, que eles venham a ser transformados, que eles venham a ser salvos, curados, libertos e convertidos para a honra e glória do Teu nome. E que cada palavra aqui, meu Deus, venha ficar gravada na tábua do coração de cada um de nós. Amém.
Amém, irmãos? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu deixo aqui um convite, irmãos, para vocês, aqueles que ainda não se entregou para o Senhor Jesus Cristo. Ainda há tempo, irmãos. Entrega a sua vida para Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro caminho além desse. Amém? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Envia a palavra, irmão. Compartilha. Não guarda só para você, envia para seus amigos, para seus familiares. Se durante a palavra Jesus te fez lembrar de alguém, que você pegue essa palavra e envie para essa pessoa, porque ela também está precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus.